Imagine só, o palco global das políticas monetárias está montado para um espetáculo que poucos conseguem decifrar sem pagar um preço alto. Enquanto a maioria comemora a possível queda de juros nos Estados Unidos como o início de uma nova era de prosperidade, o Banco do Japão surpreende o mundo ao anunciar um aperto monetário justamente quando todos esperavam mais liquidez. Um lado abre as comportas para inundar o mercado, o outro começa a sugar cada gota de dinheiro de volta. E o que o público vê? Uma festa de otimismo com ações de tecnologia e criptomoedas subindo como foguetes, como se o paraíso financeiro estivesse logo ali. Mas eu, que já vi crises suficientes para encher uma enciclopédia de 1929 a 2008, passando por bolhas e colapsos, enxergo algo bem diferente. Não é o início de uma nova era dourada, mas o prenúncio de um terremoto financeiro que poucos estão preparados para enfrentar. Não se trata de uma simples mudança de política. É um movimento tectônico que pode varrer sua riqueza como um tsunami varre uma praia desavisada. Passei a vida inteira nesse mercado, e o que mais me dói não é ver as quedas, é ver investidores como você dançando na beira do precipício, catando conchas enquanto a maré começa a recuar. Hoje vou rasgar o véu dos números oficiais e mostrar o que realmente está por trás desse jogo de xadrez monetário. Vou dizer, sem rodeios, quais ativos você deve evitar como se fossem bombas relógio e quais são os verdadeiros portos seguros para preservar seu patrimônio. Prepare-se, porque a verdade nem sempre é agradável. E se você não quer acordar pobre, preste atenção. O perigo dessa dança monetária está no que a maioria não enxerga. Enquanto todos celebram o afrouxamento do Fed, o Banco do Japão está prestes a puxar o tapete debaixo dos pés do mercado. Não é apenas uma questão de juros altos aqui, baixos ali. É um choque de placas tectônicas financeiras. Quando duas forças gigantescas se movem em direções opostas, o resultado não é um encontro pacífico, mas um terremoto capaz de arrasar tudo no caminho. Vamos pensar como engenheiros por um momento. O dólar é a moeda reserva do mundo, e o Fed controla a torneira global de liquidez. Quando ele aperta, o dinheiro some como água em um deserto. Quando relaxa, a inundação começa. Até aí, todos entendem. Mas o que poucos percebem é o papel do iene. Nas últimas décadas, o Banco do Japão manteve juros próximos de zero, praticamente distribuindo dinheiro de graça. Isso criou uma máquina de alavancagem sem precedentes. Fundos e especuladores pegavam empréstimos baratos no Japão, convertiam em dólares e investiam em ativos de maior retorno, títulos americanos, ações de tecnologia, até criptomoedas. Esse jogo, conhecido como carry trade, gerou fortunas. Com alavancagem de 5, 10 vezes, até os mais preguiçosos conseguiam retornos de 15% ao ano. Mas era tudo uma ilusão. Uma bolha inflada por dinheiro fácil, que agora está prestes a estourar. Estima-se que pelo menos 5 trilhões de dólares estejam flutuando nesse esquema, sustentando preços inflados de ativos que não têm lastro na realidade. Eis o problema: o Japão está subindo os juros. De repente, pegar dinheiro emprestado lá não é mais de graça. Pior, o iene, que estava barato, começa a se valorizar. Para quem apostou nesse jogo, a conta ficou salgada. A diferença entre o custo do empréstimo e o retorno dos investimentos evaporou. E quando a música para, os especuladores correm para vender tudo, ações, títulos, criptomoedas, para pagar suas dívidas em iene. Esse é o tsunami que está por vir. E os primeiros a serem engolidos serão os ativos mais dependentes de liquidez barata, as ações de tecnologia supervalorizadas, os títulos de alto risco e, claro, as criptomoedas. Lembra da crise de 2008? Da bolha da internet em 2000? A história não se repete, mas rima. E o primeiro sinal de alerta sempre é o mesmo: a debandada dos especuladores. Quando o carry trade começa a se desfazer, o mercado entra em pânico. E pânico é o que você menos quer quando está do lado errado da aposta. Agora vamos aos fatos. Não estou aqui para vender sonhos. Estou aqui para mostrar o mapa das armadilhas, os 3 buracos negros, onde a maioria dos investidores vai perder dinheiro. O primeiro buraco é o paraíso das ações de tecnologia alavancadas. Muitos acham que, com o Fed cortando juros, é hora de comprar ações de crescimento. Lógica simples: juros baixos igual dinheiro barato igual empresas crescem. Mas essa é uma visão de jardim de infância. A verdadeira cadeia de eventos é outra. O Japão sobe juro, o carry trade entra em colapso, os especuladores vendem os ativos mais líquidos primeiro, as ações de tecnologia que estavam nas alturas despencam. Dentro desse universo, há 3 subcategorias de risco.
A primeira são as empresas de PowerPoint, aquelas que vivem de promessas, sem fluxo de caixa real, valorações absurdas, sem lucros, apenas narrativa sobre inteligência artificial, metaverso ou o que estiver na moda. Quando o dinheiro fácil acaba, essas empresas viram pó. A segunda são as aristocratas do crescimento, empresas com lucros reais, mas cujas ações só fazem sentido se elas crescerem 30% ao ano pelos próximos 10 anos. Com juros subindo, o valor presente desses fluxos futuros despenca. E a terceira são as empresas dependentes da cadeia de suprimentos japonesa. Com o iene mais forte, os custos sobem, e quem não tem poder de precificação quebra. O segundo buraco são os títulos podres. Muitos acham que, com o Fed cortando juros, é hora de comprar títulos de alto rendimento. Mas essa é uma armadilha mortal. O Fed não está cortando juros porque a economia está forte. Está cortando porque o fantasma da recessão está batendo a porta. E em uma recessão, os títulos de baixa qualidade, aqueles com classificação BBB, à beira do lixo, são os primeiros a quebrar. Quando a liquidez some, eles viram anjos caídos, e os fundos são obrigados a vendê-los a qualquer preço. É uma espiral de destruição. O terceiro buraco são as criptomoedas. Sei que muitos vão discordar, mas a verdade é dura. O Bitcoin e seus pares não são ativos, são apostas puras. Não tem fluxo de caixa, não tem lastro, não tem valor intrínseco. São apenas a crença de que sempre haverá um otário disposto a pagar mais caro. E quando o carry trade se desfaz, o dinheiro que sustentava essas bolhas some. Sem liquidez, o mercado congela. Você vê o preço na tela, mas quando tenta vender, descobre que não há compradores. É como tentar vender um bilhete de loteria premiado no meio de um incêndio. Mas nem tudo está perdido. Em meio ao caos, há oportunidades para quem sabe enxergar. 3 caminhos para os investidores disciplinados. Primeiro, as ações japonesas subvalorizadas. O consenso é que o iene forte vai matar as exportadoras japonesas. Mas essa é uma visão simplista. O Banco do Japão não vai deixar o iene se valorizar a ponto de destruir sua indústria. E as grandes empresas japonesas, como a Toyota, já têm operações globais com receitas e custos em dólares. Além disso, se o Japão finalmente sair da deflação, essas empresas terão espaço para aumentar preços e margens. Oportunidade. Comprar ações de empresas com balanços sólidos, marcas fortes e vantagens competitivas duradouras, que estão sendo vendidas por medo irracional. Segundo, os títulos americanos de curto prazo e alta qualidade. Com o Japão subindo juros e o Fed cortando, o dinheiro vai buscar segurança. E nada é mais seguro do que títulos do Tesouro Americano de 3 a 7 anos, com classificação AA ou superior. Não é emocionante, mas é a melhor forma de preservar capital em tempos turbulentos. Enquanto todos perdem 20% ou 30%, você ganha 5% com risco mínimo. Terceiro, as ações de consumo básico. Em uma recessão, as pessoas param de comprar carros e iPhones, mas não deixam de escovar os dentes, tomar banho ou comer ketchup. Empresas como Procter & Gamble e Coca-Cola têm poder de precificação e fluxos de caixa estáveis. E com o mercado obcecado por tecnologia, essas ações estão baratas. Agora há algumas lições que valem mais do que qualquer dica específica. Pense em múltiplas camadas. A maioria vê o Fed cortando juros e compra ações. O investidor inteligente vê o Japão subindo juros e vende os ativos mais alavancados. O mestre enxerga o movimento tectônico e busca refúgio nos ativos mais resilientes. 2. Em sistemas complexos, busque o que não muda. Juros sobem e descem. Moedas flutuam. Mas as necessidades humanas, comida, higiene, saúde, são constantes. As empresas que atendem a essas necessidades sobrevivem a qualquer crise. 3. Evite riscos catastróficos. Já vi gente brilhante perder tudo por uma aposta arriscada. Não seja um deles. Não invista em empresas sem fluxo de caixa, não aposte em criptomoedas e não use alavancagem excessiva. Seu objetivo não é ganhar o máximo, mas sobreviver para investir outro dia. 4. Mantenha a opcionalidade. Em tempos de incerteza, tenha dinheiro em caixa. Quando o mercado entrar em pânico e as boas empresas forem vendidas a preços de banana, você terá munição para comprar. E por fim, algumas sugestões de alocação, dependendo do seu perfil. Para os conservadores, aposentados, por exemplo, 40% em títulos de curto prazo de alta qualidade, 30% em ações de dividendos aristocratas, com histórico de 25 anos de aumentos, 20% em consumo básico e 10% em ouro. O objetivo é preservar capital. Para os moderados,
30% em títulos de curto prazo, 30% em ações de crescimento com dividendos, 20% em consumo básico e saúde, 15% em ações de qualidade subvalorizadas e 5% em ouro. Equilíbrio entre defesa e ataque. Para os agressivos, 20% em títulos de curto prazo, 25% em ações de crescimento selecionadas, com vantagens competitivas, 25% em consumo básico e saúde, 20% em ações subvalorizadas e 10% em caixa para oportunidades. O foco é crescimento, mas com proteção. Independentemente do seu perfil, uma regra é sagrada: não toque em alavancagem, não compre ativos sem valor intrínseco e não pague caro por promessas. Já vi 13 ciclos completos de aperto e afrouxamento monetário. Já vi bolhas nascerem e estourarem. E em todas elas alguém gritava: dessa vez é diferente. Mas a verdade é que as regras do jogo nunca mudam. Liquidez infla preços, mas é o valor que determina o destino. Os ativos que dependem de dinheiro fácil desaparecem quando os juros sobem. Os que não têm lastro revelam sua verdadeira face quando a maré baixa. E as empresas de qualidade sobrevivem a qualquer tempestade. Seu trabalho não é adivinhar o próximo movimento do Fed. Não é seguir a manada. É encontrar as empresas que prosperam independentemente do clima econômico, comprá-las a preços justos e esperar. Parece chato? É porque investir é chato. O que é emocionante é perder dinheiro. E eu prefiro 1000 vezes a monotonia da segurança do que a adrenalina da ruína. Os caçadores de emoção no mercado acabam se tornando os fornecedores de liquidez, aqueles que no fim das contas perdem primeiro. Enquanto isso, os que resistem ao tédio são os que absorvem essa liquidez. Essa é a sombra que o dinheiro deixa ao passar. Nos próximos meses, seu feed vai transbordar de barulho. O Fed vai cortar juros. Corre e compra. O Japão subiu. É o fim do mundo. Quando o ruído atingir o ápice, volte para sua planilha. Faça a si mesmo 4 perguntas. Primeiro, eu realmente entendo o negócio em que estou investindo? Não o que o analista disse, não o que o influenciador gritou, mas o que a empresa faz quando ninguém está olhando. Segundo, o preço que estou pagando tem uma margem de segurança? Ou estou apostando que o próximo idiota vai pagar mais caro? Terceiro, se o mercado fechasse amanhã por 3 anos, eu entraria em pânico? Ou dormiria tranquilo sabendo que o caixa da empresa continua crescendo? Quarto, estou fugindo da multidão ou correndo atrás dela? Se todas as respostas forem sólidas, desligue o computador. Vá ler um livro. Passe tempo com quem importa. Durma em paz. Se alguma resposta for frágil, não importa o que o mercado faça, haja. Corrija o erro antes que ele se torne uma cicatriz. O mundo sempre recompensará a paciência e a disciplina. E sempre punirá a impulsividade, a ganância e a arrogância. Não é uma lição de moral. É a lei férrea de um jogo que se repete há séculos. Quem ignora a história está condenado a bancar o otário. Quando a tempestade chegar, e ela virá com seus anúncios de oportunidades únicas e mudanças de paradigma, a maioria vai naufragar em ativos supervalorizados, em promessas vazias e em negócios que só brilham sob o sol da euforia. Sua missão é simples: fique longe disso. Mantenha-se em território seguro, onde os fundamentos são sólidos e os preços razoáveis. Pode não ser glamouroso, mas é o que garante que você estará vivo para ver o próximo ciclo. E em investimentos, sobreviver é a maior vantagem que existe. Seus antecessores já sabiam disso. A questão é, sua carteira está preparada? Espero que sim. Porque o mercado não perdoa quem chega de mãos vazias, só quem chega com as mãos cheias de erros.